Meus queridos, Arion Akao vai se apaixonar pelo Uzuki. E talvez seja aí que mora o verdadeiro perigo e o que fará com que ela acabe morrendo e que o Sakamoto não consiga matar o Uzuki. Bora conferir mais esse capítulo de Sakamoto Days, porque essas teorias estão insanas e esse capítulo tá demais. E outro detalhe, Sakamoto, se pá, no próximo capítulo vai ter anúncio de anime. Vamos rezar, orar, sei lá que religião que você é, vamos pedir aos céus, aos deuses do mangá, aos Tezuka, meu Deus do céu, traga um anime pra esse mangá. E com um estúdio bom, Então, bora conferir mais esse capítulo de Sakamoto Days. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Sakamoto Days, dessa vez o capítulo número 112. Nós ficamos conhecendo um pouquinho mais sobre aquela mulher que acabou aparecendo, e ela se trata simplesmente da esposa do chefe da JA. Ou seja, ela é a esposa do cara que morreu e era amigo do Yotsumura, um amigo em particular. Então gente, bora conferir esse capítulo sem antes você deixar aquele famoso apoio aqui pro canal. Muito obrigado a todo mundo que tá deixando aquele like, compartilhando, comentando e se inscrevendo. Pra mais Sakamoto Days, continua aqui com o pai, porque nós acompanhamos aqui juntinho, beleza? Vamos lá. Começando o capítulo, gente, aquela mulher acabou perdendo o disfarce e o Kindaka começa a perguntar: quem é você, bichinha? E aí Arion fica pé da vida porque ele não sabe quem é aquela pessoa e eles estão numa missão onde o cara que é o responsável não sabe das coisas, e isso simplesmente é hilário. E é então que a mulher acaba perguntando para o Kindaka se o nome dele era o Kindaka mesmo, e aí ele fala: pô, como que você sabe meu nome? E aí ela se revela para todo mundo como a esposa do presidente da JA. O nome dela é Ai Amo. E eu não sei, esse Ai Amo, esse O no final, talvez tenha sido daí a inspiração para o nome da Aoi ou alguma coisa assim. Eu acho que não tem nada a ver no japonês, mas vai que o autor tenha se inspirado nesse outro nome que ele criou para pegar o nome da esposa do Sakamoto. De toda forma, ela é a esposa dele e eles têm uma filha. A filha que se chama Konomi e é uma menina muito bonitinha. Gostei dela, que ela é bem fofinha. E é então que ela fala pra ele que ela escutou sobre o Kindaka a partir do Yotsumura e também do seu próprio marido. Só que aí o Kindaka fala assim: ó, sem chance, não é possível que esse cara ele tenha uma esposa, porque até onde eu sabia ele era solteiro. Até porque nessa vida de assassinato eles não podem ter uma família, porque qualquer família que esteja envolvida nesse caso traz problemas para eles mesmos. Porque enquanto o problema for apenas eles puderem lidar ali como assassinos normais, beleza, o problema é só daquela pessoa. Mas quando envolve outros civis, outras pessoas que não tem nada a ver com esse mundo do assassinato, nesse submundo onde eles vivem, se torna algo muito mais difícil. Ele não poderia ter se relacionado com uma civil. Isso eu achei interessante porque todos os assassinos eles têm que ter vidas meio que isoladas de todos, que eles podem ser amigos entre eles, porque uma hora ou outra um assassino, o outro vai morrer mesmo, não tem problema. Só que é aí que vem o ponto, eles não podem ter outras famílias como civis. Assim como o Yotsumura ele teve ali um caso com uma mulher que era assassina e deu ruim, é um mundo extremamente perigoso. E quando você tem alguém que é um civil e que nem faz parte desse mundo, as coisas se tornam cada vez mais complicadas. E bom, nem todos sabiam, só algumas poucas pessoas, que ela era esposa ali do chefe da JA. E esse é um dos grandes problemas para os assassinos se envolverem com as outras pessoas. E aí que vai o detalhe. Olha só quem se envolveu. O Yotsumura quis ter um filho, uma família, o próprio presidente da JA. Então, mesmo sendo assassinos e estando dentro desse submundo, todos eles quiseram de alguma forma ter o direito de se relacionar com outras pessoas, se apaixonar, e era algo que era impedido por eles. E a gente vê que isso acontece com o Sakamoto e provavelmente também vai acontecer com a Arion Akao, porque a todo momento parece que ela vai ganhando cada vez mais intimidade com o Uzuki, ao ponto que talvez ela acabe se apaixonando por ele. Mas claro, voltando aqui para o capítulo, a JA tem sofrido bastante ataques anti-JA, né, pessoas contra essa organização, ou seja, essas pessoas já existiam e o Slur parece colocar isso em prática, pelo menos continuar o que alguém começou. E a Ai Amo, ela pede que pelo menos eles consigam defender a filha dela e ela, para que elas possam viver fora do Japão, pelo menos
menos escondidas e tudo, onde elas possam viver pelo menos em paz, para poder salvar a sua própria filha. E bom, como todos eles já estão no carro, o Kindaka fala: putz grila, velho, isso daqui vai ser um trampo do caramba, mas beleza, a gente não pode tacar você pra fora do carro agora, e será que os alunos novatos aqui conseguem fazer alguma coisa? Porque essa missão parece ter se tornado ainda mais difícil, então as coisas parecem ter se complicado um pouquinho. E é então que a gente vê algumas interações ali da Konomi, né? A Konomi olha ali pros desenhos, as tatuagens ali do Nagumo, e o Nagumo, pra não falar que era uma tatuagem tudo, ele fala assim: não, eu sempre rabisco todo dia, né? Só que como limpa no banho, eu tenho que rabiscar de volta com a caneta. E aí a Konomi fala: eu sei que isso é uma tatuagem, isso dói pra caramba, e eu sei que isso é uma tatuagem. E aí tipo, mano, crianças como ela já sabem das coisas, já não são mais bebezinhos, e elas não gostam de ser tratadas dessa forma. Isso quem explica é a Arion Akao. Por quê? Porque ela tem uma sobrinha, que no caso é a Akira. E o detalhe é que a Akira deve ter a mesma idade nessa época, né? Deve ter ali a faixa dos seus 6 anos, assim como a própria Konomi. E por isso a Arion, ela acaba pegando ali, parece que uma amizade, ou então parece que gostar bastante da criança, se dá bem ali com a criança. Então ela já fala pra Konomi: ó, manda esse otário aí ficar quietinho e te tratar como uma criança já adulta, entende? Achei essa parte bem da hora. E é então que o Uzuki fala assim: ah, então você tem uma filha, por isso que você tá falando desse jeito com os outros? Ela fala: você tá maluco? Eu não tenho filha não, você tá maluco? Eu tenho uma sobrinha, pô. Então quanto mais o tempo passa, mais eles começam a ter mais intimidade entre eles. A relação entre eles começa a ficar cada vez mais próxima. E talvez, gente, talvez a gente tenha ali realmente um romance entre os dois passem a se gostar, mas em algum momento os seus caminhos seriam cruzados totalmente pelos acontecimentos, talvez dessa missão ou de alguma outra missão. Mas eu explico essa teoria um pouquinho mais pra frente. Porque continuando o capítulo, a gente tem aquelas partes de comédia onde o Kindaka fala pro Sakamoto que ele tem uma missão de fazer a Konomi rir. E aí o Sakamoto, ele faz o assassino tipo cheinho, né? O assassino gordinho, ele se enche todo, coloca uns bagulho em cima dele e todo mundo fala que é super sem graça, mas a menina começou a rachar o bico. Pra você ver que o Sakamoto é muito engraçado e ele se dá muito bem com as crianças. E outro detalhe é, ele vai ficar gordinho, porque as crianças parecem gostar dos adultos mais gordinhos, olha só, né? Talvez ele tenha ficado gordo de propósito pra sua filha gostar dele. Então eu achei isso muito legal, velho. E agora trazendo um pouquinho aqui da teoria do que eu acho que vai acontecer com o Uzuki e a própria Arion Akao. Na verdade essa teoria não vem de mim, vem do Hatvika. Ele trouxe um pensamento muito interessante, que nessa mesma missão, eles vão acabar se apaixonando, porém o Uzuki vai ter aquela troca de personalidade. Nisso, Arion vai tentar salvar o Uzuki e o Sakamoto vai ter aquela missão de matar o Uzuki, mas não vai conseguir, e nisso que ele não consegue, a Arion acaba morrendo em troca do próprio Uzuki. Ela se sacrifica por ele, mais ou menos dizendo assim. Pelo menos essa teoria do Hatvika eu achei uma teoria interessante, faz sentido até certo ponto, mas eu acredito que isso não pode acontecer nessa missão, vai acontecer depois. Por isso que às vezes essa teoria pode estar errada, porque se vocês se lembrarem, lá no passado tem um momento que a Akira, ela tá conversando com a sua tia, que é a Arion, e aí a sua tia tá saindo pra uma missão, que ela tem que matar um certo alguém, que ela tem que lidar com um certo alguém. Nisso, ela sai pra essa missão e depois ela não volta mais, o que nos dá a entender que essa missão de agora não é essa missão onde eles têm que matar essa certa pessoa, entendeu? Ou talvez seja a missão mesmo do Kindaka e tudo, e aí tudo isso vai se convergir, mas por enquanto eu acredito que isso pode acontecer depois dessa missão, a morte do Uzuki, entre aspas, né, porque é dito que ele foi dado como morto e tudo, vai acontecer depois, talvez, né? A gente vai descobrir tudo isso. Não acho que o Sakamoto matou a Arion, mas sim que ela protegeu no exato momento e aí o Uzuki acabou furando ela, mais ou menos como acontece com o Kakashi e aquela outra menina, acho que é Rin, né? Se eu não tô enganado o nome, daquela menina que o Obito gostava lá em Naruto. Então talvez seja algo desse tipo. Porque, bom, o que acontece logo a seguir é que tem um carro na frente deles, um cara pegando ali uns lixos que as pessoas acabam deixando no meio do caminho. Esse cara gosta de fazer boas ações, porque os deuses da matança, o cara é doido, né? Eles podem pensar melhor se você vai morrer ou não, né? Ele vai decidir se você vai morrer ou não. Isso é uma coisa que os deuses podem decidir. Então ele faz boas ações para tentar perdoar suas más ações, porque ele faz coisas ruins como um assassino, né? Que tem que ficar matando as pessoas. Bom, de toda forma, esse é o pensamento do doido, né? E aí então ele joga uma granada, a Arion protege ali a criança e tudo. O Sakamoto pega nesse momento e, mano, que habilidade do cara. Ele pegou ali a arma, atirou, abriu uma tampa de um bueiro, e aí então ele pegou a granada debaixo assim do carro com tudo, fechou
deixou a granada que estava se abrindo, vocês perceberem, ela estava se abrindo para explodir, e aí então ele joga essa granada embaixo do bueiro, explode, e finalmente o trabalho deles começa, enquanto eles vão enfrentar esses caras aí que estão contra a JA. Resta saber os seus reais objetivos, por que eles querem matar o presidente, se é só porque a JA se transformou numa organização muito grande e pega muito dinheiro de alguns assassinos, como a gente viu lá nos capítulos anteriores, pelos motivos com o qual o Slur quer destruir a JA e fazer toda a revolução. Então resta a gente saber o que deve acontecer logo a seguir. Eu gostei muito desse capítulo e eu gostaria de saber o que vocês acharam dessa teoria de como a Rion vai acabar morrendo. Eu acho que sim, ela vai se apaixonar pelo Uzuki, mas não sei se em certo momento ela teria que matar o próprio Uzuki e estaria dentro da missão junto com o Sakamoto, o Nagumo e ela própria, claro, para tentar derrotar ele, porque ele fazia parte desses caras aí, né? Não sei, cara, tem algumas corrupções ali e tudo nos leva a crer que isso pode acontecer. De toda forma, o Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo vídeo e te aguardo no próximo capítulo de Sakamoto. Tô indo nessa, até uma próxima, fui, valeu!